Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a formação dos Estados Unidos, tá bom? Como é que aconteceu, os fatos que desenrolaram e que ajudaram a formar esse país que hoje a gente chama, né, que hoje é os Estados Unidos da América. Bom, como a gente sabe, a gente vai ter que dividir aí o nosso conteúdo em duas partes, tá? Em dois vídeos. Então vai uma parte essa semana pra gente poder conversar. E aí na semana que vem eu mando outro vídeo pra vocês poderem então, né, ter a matéria toda pra gente poder finalizar isso daí. Bom, eu queria, antes da gente começar de fato aí o nosso conteúdo, eu queria aproveitar para mandar um beijo pra minha turma do oitavo ano, dizer que estou com saudade. Espero que estejam todos bem também, né? Que é o mais importante. Então, mandar um beijo para Alexandre, Ohana, Juliana, Giovana, Gustavo, Júlia, Léo, Martim, Mel, Ohana, Rafaela, Sara e Thaís. Espero não ter esquecido ninguém nem ter repetido alguém. Se eu repetir, tudo bem. Tá? Espero não ter esquecido ninguém. Então, ó, um beijo no coração de vocês e continue se cuidando e ficando em casa, né? Que quem pode ficar em casa, fica em casa pra gente poder ajudar a galera que tem que ir pra rua pra poder trabalhar, que necessita, que não tem, né, como escolher. Então fique em casa, quem pode, obviamente. Então vamos lá. Opa, deixa eu parar de bater muito aqui pra não ficar balançando a câmera. Bom, meu povo, olha só. Então vamos começar a nossa matéria. Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Vocês por acaso já ouviram falar? Acredito que sim, né? Ou já assistiram aquele desenho da Disney, Pocahontas? Confesso, eu só fui assistir já adulta, porque nunca me chamou a atenção. Nunca me chamou a atenção. Por que eu tô perguntando isso a vocês? Porque a história da Pocahontas com o colonizador, né, o inglês John Smith, é uma história que, assim, a Disney comprou, né, como tantas e tantas outras, a Disney comprou, adaptou e tudo mais. Só que, digamos assim, historicamente falando, ela não é uma história comprovada, né? A gente não sabe se de fato realmente aconteceu, se a Pocahontas realmente existiu, tá? Então isso daí é uma lenda, digamos assim, tá? Mas por que eu tô perguntando? Por quê? Esse contato, né, dos ingleses, dos colonizadores ingleses, com esses índios que moravam na região aonde, né, América do Norte, onde hoje são os Estados Unidos. Então tem essa relação, tem essa coisa que a gente vai falar um pouquinho aqui na matéria. Mas aí depois, no próximo vídeo, não no de hoje, tá? No de semana que vem, eu prometo que eu vou contar pra vocês sobre essa história da Pocahontas, se é verdade, se não é verdade, se é lenda, enfim. Porque tem uma coisa assim um pouco trágica, né, dentro da história, se realmente for a história verdadeira dela, tá? Mas vamos lá então. Então, começando a falar sobre a colonização da América. A primeira tentativa que vai acontecer de colonização vai ser ainda no reinado da rainha Elizabeth I, aquela que era filha do rei Henrique VIII, tá? Que era filha dele com a Ana Bolena, ok? Bom, isso aí em 1585, tá? Então, em 1585, a rainha, né, então a rainha Elizabeth I, ela deu permissão ao Sir Walter Raleigh, acho que assim pronuncia o sobrenome dele, para iniciar então uma colonização em parte da América, no caso lá na América do Norte. Então, ele vai criar um pequeno povoado, tá? Que vai ficar lá na costa leste da América, né, da América do Norte. E ele vai batizar de Virgínia. Tanto que dentro dos Estados Unidos você tem, né, um lugar chamado Virgínia. Estado, né, se não me falha a memória. Só que essa primeira experiência, né, de povoamento, digamos assim, não deu certo, ela fracassou. Por quê? Os fatores que vão ajudar a fracassar vão ser a fome, as doenças e também a resistência dos índios, tá? Então, por isso que eu comentei essa questão da Pocahontas e tal. Bom, e aí falando só um pouquinho sobre esses indígenas, né, que habitaram aquela região, habitaram por quê? Porque infelizmente não existem mais, tá? O que a gente chama de índio pele vermelha. Eles não existem mais, infelizmente. Eles foram dizimados, tá? Diferentemente do Brasil,
que você nem encontra, né? Algumas tribos, claro, com um número muito reduzido, mas você nem encontra. México, enfim, nesses países também da América Andina, né? Dos povos pré-colombianos, que tem ainda, né, a sua descendência, enfim, de cultura, né, de raiz indígena. Então a gente ainda tem gente e esses países da América do Sul aqui, né, nossos vizinhos. Mas infelizmente nos Estados Unidos você não tem mais isso, tá? Então lá habitaram vários povos como Comanches, Apaches, desculpa, Cherokees. Então eles habitaram ali a América do Norte até a chegada dos europeus. Tanto que tem muitos lugares nos Estados Unidos que tem nomes que vêm da cultura da língua indígena, como por exemplo, Dakota, Massachusetts, Illinois, Missouri e tantos outros, agora que eu não vou lembrar, tá? Eu só lembro desses. A colonização, então, inglesa sobre esse território, sobre esse povo, na verdade, ela acabou provocando, infelizmente, não só a morte física, mas também a morte cultural desses povos. Você não tem mais nenhum resquício da cultura deles, tá? Diferente da nossa, o que acontece com a gente. A gente tem aí até também tribos indígenas que já não existem mais, só que a cultura, ela ficou, ela permaneceu, tá? Então, infelizmente, isso vai acontecer lá. Os colonos ingleses, eles não fizeram, assim, nenhum esforço, não se preocuparam em momento nenhum em interagir, em integrar esses indígenas à sua sociedade, à sua vida, como os portugueses fizeram quando chegaram aqui, como os espanhóis fizeram quando chegaram na América Andina, né, digamos assim, na América pré-colombiana. Então eles, né, foram tentando se adaptar, tentaram catequizar os índios, aquela coisa toda. Os ingleses não. Eles não fizeram questão alguma, não se preocuparam em momento algum em tentar interagir com eles, tá? Uma coisa também que vai acontecer é a seguinte: você não vai ter nenhum estímulo para que os colonos e as indígenas pudessem se relacionar. Você não vai ter também estímulo nenhum. Então, assim, só para deixar bem claro que eles realmente não queriam contato nenhum, tá? Contato nenhum. Vai ter miscigenação, sim, só que um número bem menor do que aconteceu na América Espanhola e aqui no Brasil. Tá? Essa misturinha aí vai ser uma miscigenação, vai até acontecer, mas um número bem insignificante, né? Se for comparar Brasil e a América Espanhola. Bom, essa foi a primeira tentativa, né? Agora vamos falar então da segunda tentativa de colonização inglesa sobre a América do Norte, tá? Bom, uma outra coisa que a gente pode também falar, só pra falar mais um pouquinho rapidinho da Pocahontas, que eu lembrei agora, assim, a Pocahontas a gente vai conhecer bem, né, por conta da Disney, do desenho, da Disney e tudo mais. Ela é considerada uma das princesas da Disney, aquela coisa toda, né? Só que ela é uma personagem que ela vai legitimar, que ela vai confirmar a conquista que a Inglaterra fez, que a Inglaterra obteve sobre a América do Norte, sobre essas populações, principalmente sobre os indígenas, né? Assim, ela vai aceitar pacificamente a presença dos ingleses nas terras do seu povo. Ela acaba tendo, né, uma união amorosa, né, um caso amoroso com o John Smith. E ela também retira da memória dela ali, do povo, o caráter violento que os colonizadores tiveram com, os seus, digamos assim, com o seu povo, tá? É aquela coisa assim meio que romantizada, né? Não, fez uso da violência sim, só que a Pocahontas ela vai mostrar um outro lado da história, digamos assim. Então por isso que eu falei pra vocês que no outro vídeo, eu vou falar melhor pra vocês da história, tá? Porque é aquilo. Como é que a Disney vai vender uma história triste, uma história com violência, né? Não tem como. Ela não vai vender, porque não vai vender, porque Disney não é feita de tristeza dessas coisas. Disney é feita de fantasia, de alegria, aquela coisa toda, né? Então, assim, então a Pocahontas, ela simbolizava o índio bom, tá? Que aceita a chegada dos europeus, que os recebe muito bem, e assim, é meio que um contraste, né, com aqueles índios maus que poderiam combater, tá? Tem uma imagem que eu já vi uma vez,
que tem a Pocahontas, é uma pintura, né? Que é a Pocahontas jovem, tá? Abraçada ao John Smith, ele já bem mais velho que ela, que tinha essa diferença, tá, de idade entre eles. E segundo ela vai se protegendo, ele e tal, e os indígenas da tribo dela em volta com a cara de raiva, assim, com ódio, querendo pegar ele. E assim, querendo mostrar que ela, nossa, ela tá defendendo o cara, não, vocês estão errados, né? Tipo assim, o índio bom e o índio mau, tá? Esses contrastes aí, claro que vem muito da questão europeia, né? Pra mostrar que, olha, nós somos certos, quisemos fazer o bem, enfim, essa coisa toda, tá? Então vamos lá, para a segunda tentativa da Inglaterra de colonizar, de invadir esse território. Bom, já no século XVII, então já algum tempinho depois, a monarquia inglesa ela vai tentar novamente essa invasão. E aí o que ela vai fazer? Ela vai então dar essa função, essa missão para duas grandes companhias de comércio a tarefa de colonizar a América do Norte. Essas companhias elas eram formadas por comerciantes que estavam muito interessados em transportar pessoas e mercadorias com a intenção de lucro. Então eram empresas capitalistas, tá? Então o lucro aí já vem falando mais alto, é uma coisa assim mais forte. Como é que eles vão, o que eles vão fazer então para atrair essas pessoas? Vão fazer uma propaganda, tá? A propaganda é a alma do negócio, né? Vão fazer então uma propaganda que eles prometiam, desculpa, terras férteis, tá? E uma vida tranquila, de prosperidade, de paz, aquela coisa toda, para aquelas pessoas que fossem para a América. Tá? Então eles vão criar uma propaganda em que eles vão divulgar que as pessoas vão ter uma nova perspectiva, uma vida muito melhor. E aí essa propaganda vai atrair muita gente, a galera vai ficar muito interessada, né, nisso tudo. E aí você vai ter pessoas de várias condições sociais, né, de faixas financeiras, digamos assim, de várias origens, como por exemplo, degredados, aventureiros, mulheres pobres, que eram vendidas aos colonos como esposas deles, tá? Camponeses que não tinham terra, enfim, muita gente que ia trabalhar mesmo, porque assim, vamos traduzir assim, né? Vamos resumir a história. Eram as pessoas mais necessitadas, que realmente não tinham uma perspectiva de vida melhor, não tinham um futuro, não iam conseguir muita coisa ali na Inglaterra, tá? Então eles viram nessa propaganda, opa, agora aqui vai ser minha mudança de vida, eu vou conseguir progredir, eu vou viver bem, tá? Então eles muitas das vezes trabalhavam como servos temporários. Era assim, um servo temporário, o que ele era? Era um indivíduo que ele se comprometia a trabalhar gratuitamente entre 4 a 5 anos em alguma propriedade, e a pessoa então pagaria para ele a passagem dele da Inglaterra para a América, tá? Então, tipo, eu vou trabalhar como serva temporária, tá? Então eu vou ficar durante 4 a 5 anos mais ou menos trabalhando para essa pessoa. Na maioria das vezes ganhava muito pouco, quase nada, né? Ou nada. E aí essa pessoa, em troca, ela pagaria minha passagem para eu poder ir para a América, tá? Na necessidade, então, eles então pensavam, né? Eles topavam qualquer alternativa, qualquer coisa para saírem da Inglaterra. A gente também vai ter grupos religiosos, protestantes, os presbiterianos, por exemplo, batistas, puritanos, enfim, que vão também migrar, vão também para a América do Norte. E muitos também que foram, assim, motivados a saírem da Inglaterra por conta dessas perseguições religiosas, tá? E políticas também. Então a monarquia inglesa, ela estava realmente perseguindo algumas pessoas em questão de religião. Então essas pessoas, para fugirem, então elas viram nessa ida para a América a alternativa, então, para elas não sofrerem mais com essa pressão, com essa perseguição. Mas a gente vai ter também europeus de outros países que vão também para a América do Norte. Por exemplo, escoceses, irlandeses, alemães, franceses, holandeses,
eles também, né, uma parcela dessa população, desses povos, também foi para a América do Norte, em busca do que os ingleses também foram buscar, uma vida melhor, tá? Esses grupos, então, eles vão dar início, eles vão constituir o que a gente vai chamar de 13 colônias inglesas, tá? Ou então as 13 colônias da América do Norte. E são essas colônias inglesas que um pouco mais à frente vão formar o que hoje são os Estados Unidos da América, ou United States of America, né? Por isso que o nome é, porque foram estados que se uniram no continente americano, no caso, América do Norte, né? Então, por isso que o nome são Estados Unidos da América, tá, gente? E aí a gente vai dividir essas 13 colônias inglesas em colônias do Norte, colônias do Sul e colônias do Centro, tá? As colônias do Norte nós também chamamos de Nova Inglaterra e as colônias do Centro e as colônias do Sul. Eu, particularmente, eu falo mais colônias do Norte, do Centro e Sul, tá? Mas se vocês virem por aí, colônias do Norte, Nova Inglaterra, não tem problema. Mais uma observaçãozinha. Se vocês depois derem uma olhada em um mapinha que demonstra, que mostra pra gente o que eram os Estados Unidos, né, antes de se tornar Estados Unidos, ainda como 13 colônias inglesas, vocês vão reparar que ele não é do tamanho que ele é hoje em dia. Ele era menor, tá? Por exemplo, a gente vai ter até mesmo territórios do México, mas também é coisa só... Eu vou só comentando com vocês, tá? Mas, por exemplo, territórios do México que foram anexados, que foram usurpados, digamos assim, tá? Mas isso aí também a gente começa depois, que ainda não é nesse âmbito aqui. Mas se vocês pegarem um mapinha para verem as 13 colônias inglesas e forem comparar com o mapa do que hoje são os Estados Unidos, vocês vão ver que os Estados Unidos eram bem menor do que ele é hoje em dia, tá? Então, a gente vai ter territórios com os nomes de Carolina do Norte, Carolina do Sul, Nova York, tá? Nova York, Pensilvânia, Geórgia, Nova Jersey, que mais? Deixa eu lembrar alguns aqui. Massachusetts, né? Connecticut, Maryland, Yorktown. Peraí, vamos lá. Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Pensilvânia, Nova York, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island. Contei 13, eu tinha que ter contado na mão, né? Enfim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E Delaware. Acho que é assim que fala, Delaware. 13, tá? Então, se não me falha a memória, essas são as colônias, né? Os estados, né? Os territórios deles que formaram as 13 colônias inglesas. E próximo, então, às colônias inglesas, a gente vai ter, assim, bem próximo mesmo, as terras indígenas, tá? Então, eles vão acabar adentrando nessas terras indígenas e aí vai ser aquele estrago que eu comentei com vocês. Eu vou falar melhor quando eu gravar pra vocês o videozinho falando, né, dentro da matéria, da historinha da Pocahontas, tá? Bom, vamos continuar então. Eu acho interessante o seguinte, uma coisa também que vai acontecer, que é bem diferente da nossa colonização, tá? É que lá a gente vai ter, no caso, né, lá nos Estados Unidos, a colonização de povoamento. A ideia até então dos ingleses era povoar novos territórios, aumentar o território inglês. Diferente do que aconteceu com a gente. O Brasil foi colônia de exploração. Tá? Então a gente tem também essa diferença, colônia de exploração para colônia de povoamento. Então várias características que vão distinguir uma forma da outra. Nós, 100%, não tem nem o que contestar, nós fomos totalmente colônias de exploração, tá? Não só a gente também, como México, enfim, os países aqui da América Latina, né? Os nossos vizinhos, tá? Que foram até então os países que foram colonizados pela coroa espanhola, tá? Bom, e agora a gente vai falar então sobre a economia colonial, tá? Como que tipo de economia, o que trabalhavam, enfim. Bom, uma outra coisa também pra falar pra vocês, que eu lembrei aqui. A gente não pode dizer
Estados Unidos colônia, como a gente fala Brasil colônia, tá? Porque a gente, no período da história do Brasil, né, quando a coroa portuguesa chega aqui, primeiro com Cabral, depois quando a família real portuguesa vem para cá, então nesse processo aí de colonização no Brasil, a gente não pode falar Estados Unidos colônia como a gente fala Brasil colônia. Por quê, professora? Interessante, né? É porque, assim, os Estados Unidos, eles só se formaram como Estados Unidos depois do seu processo de independência, tá? Assim, não se tratava de uma unidade, tipo assim, o Brasil todo é uma coisa só, uma unidade. O que havia de fato eram 13 colônias na costa leste da América do Norte. E até então, você não vê como uma coisa única. É estranho até falar isso. Você não vê como uma coisa única, tá? Pertencia à coroa inglesa, mas não era uma coisa única, diferente do Brasil, que você já via num todo como um território, tá? Espero que vocês tenham entendido isso aí que eu falei. Então, por isso que a gente não pode falar Estados Unidos colônia, como a gente fala de Brasil colônia, tá bom? Fora também que tem essa questão que eu falei pra vocês. A colonização que vai ser feita na América do Norte de povoamento. Não era de exploração, não foi de exploração. Então, o sentido é outro. Então, não tem como você tratar como colônia, assim, de uma maneira menosprezando, digamos assim, né? Pejorativa, um lugar que vai te ajudar a crescer, tá? Aqui, no caso com a gente, foi um crescimento sim, mas que encheu o bolso da coroa portuguesa. E a gente, ó, ficamos a ver navios, né? Ficamos sem nada, bem dizer, sem nada, né? Bom, vamos continuar então. Falando agora então da economia colonial, tá? O desenvolvimento que vai acontecer dentro das 13 colônias inglesas, ele vai variar de acordo com as condições geográficas dessa região e também os interesses que os colonos tinham, tá? As colônias do sul, por exemplo, elas se desenvolveram na grande propriedade, tá? Na grande propriedade escravocrata. Então, eles apoiavam o trabalho escravo, eles necessitavam o trabalho escravo. Plantation, vocês com certeza já ouviram isso em geografia mais de uma vez, né? Onde até então eles exploravam um único produto. Poderia ser tabaco, algodão, tá? Era um único produto que eles exploravam. E todo esse produto, tudo que eles arrecadavam, que eles tiravam da produção, isso era encaminhado então para o mercado externo. Tá? Então eles produziam para vender e ganhar dinheiro. Beleza. Os fazendeiros do sul, então, os sulistas, eles vendiam seus produtos para a Inglaterra e dela eles compravam quase tudo o que eles precisavam. Então, assim, o foco deles era só aquele mercado externo para vender. O que eles necessitavam, eles tinham que comprar. Então, tinham um gasto com isso aí, né? Aos poucos, então, os sulistas, eles foram substituindo os servos brancos, né, as pessoas brancas que serviam para eles, que trabalhavam para eles, por africanos. Africanos que, infelizmente, foram escravizados, tá? Mais ou menos entre 1620 e 1860, cerca de 400 mil africanos foram levados para a América do Norte para trabalharem como escravos. Muita gente, né? Então, com isso, a gente vai ter a formação de uma sociedade escravista marcada por grandes desigualdades. Isso no Sul, tá? Nas colônias do Sul. Professora, uma sociedade escravista, desigualdade social, isso não é muita novidade. Isso não é muita novidade. Já as colônias do centro e norte, ou centro-norte, vão desenvolver a base da pequena propriedade, tá? Eles vão trabalhar com policultura, a cultura de vários produtos, como, por exemplo, batata, milho, que eles tinham aprendido com os povos indígenas, tá? A cultivar batata, milho, a consumir também. E vai ter também trigo, cevada, maçã, pêssego. Esses aí já no caso que eles trouxeram da Europa para a América do Norte. Então, pequena propriedade, policultura, né, o cultivo, a produção de vários itens, de vários produtos, produção de manufaturas e comércio triangular, tá? Comércio triangular, como é que vai funcionar? Era um comércio lucrativo que envolvia a América do Norte, a África e as Antilhas, a América Central. E aí, vou explicar aqui para vocês rapidinho, um passo a passo, para vocês poderem entender como é que funcionava esse comércio triangular. Primeira coisa que eles faziam,
Eles então usavam seus próprios navios, né? Os colonos do norte então usavam seus próprios navios e eles conseguiam o melaço nas Antilhas, tá? E transformavam esse melaço em rum, tá bom? Rum que é, por exemplo, Jack Sparrow, né? Piratas do Caribe, o Capitão Jack Sparrow gosta muito de rum, né? Normalmente, né, nas histórias, né, quando você tem piratas e tal, uma das coisas que eles bebem muito é rum, né? Aí, segunda etapa, né, segundo passo. Eles trocavam então esse rum que eles conseguiam fabricar por armas e tecidos também, tá? Então, rum, armas e tecidos, eles trocavam por escravos, tá? Então era troca, era um câmbio, né? Era uma troca. Depois, terceiro passo, eles levavam então esses escravos para serem então vendidos nas fazendas, nas Antilhas, e de lá eles voltavam com mais melaço de cana para transformar em rum. Então era um ciclo, né? Era um ciclo, tá? Então com seus navios até as Antilhas pegavam o melaço para fazer rum. Depois eles trocavam esse rum, armas e tecidos também por escravos. Chegando então, vendiam os escravos, conseguiam comprar mais rum, perdão, mais melaço para fazer mais rum, então ficava nesse círculo aí, tá bom? Esse comércio triangular, digamos assim, ele vai, digamos, surtir um efeito aí positivo para os colonizadores por um bom tempo, tá? Tanto que essas diferenças aí também que vão acontecer entre as colônias do centro, norte e sul, elas vão se refletir principalmente no relacionamento dessas áreas com a metrópole, tá? Então, as diferenças que você tinha entre centro, norte e sul, elas vão influenciar no relacionamento que cada colônia dessa, né, cada parte da colônia tinha com a sua metrópole, no caso com a coroa britânica, com a Inglaterra, tá bom? Por exemplo, o centro-norte, ele se desenvolveu com uma independência muito significativa, tanto econômica quanto financeira. Já o sul, ele vai evoluir mantendo uma dependência muito grande da Inglaterra, porque aí volta no que eu falei agora no iniciozinho, falando de colônias do sul. O mercado deles era o mercado externo, eles produziam para vender. Eles não produziam nada para consumo interno. Então, tudo que eles necessitavam, o que eles faziam? De comprar da Inglaterra. Então, consequentemente, eles tinham essa dependência com a coroa britânica, tá? Então, essa diferença aí, o centro-norte vai conseguir se desenvolver, porque eles vão produzir internamente, né, para vender internamente, para vender externamente, mas fora também, né, que era policultura, eles cultivavam vários produtos e tudo mais, diferentemente do sul. O sul, então, ficava nessa dependência de tudo que eles necessitavam, eles tinham que recorrer à coroa britânica. Já no aspecto político, as 13 colônias se desenvolveram com muita autonomia também, tá? Cada colônia tinha sua assembleia, né, cada assembleia elaborava suas leis, votava o orçamento, administrava o recolhimento dos impostos, enfim, eles trabalhavam lá dentro das necessidades, tentando amparar as necessidades de cada colônia, né, de cada ponto. Então, desde sempre, os colonos americanos eles desenvolveram hábitos e sentimentos de autonomia em relação à coroa inglesa. Então, isso também é uma das coisas que vai influenciar bastante quando entrar no processo de independência das 13 colônias. Porque eles já tinham, né, por conta dessa autonomia política, econômica, então já se viam assim, nós já somos dependentes da coroa britânica, né? A gente não tem que seguir tanto as leis deles, aquela coisa toda, tá? A força política, então, e econômica deles vai ajudar a explicar, como eu falei para vocês, não só a resistência, a organização, mas principalmente o ápice que vai ser quando eles vão conseguir proclamar a sua independência, tá? Mas isso aí fica para o próximo vídeo, tá bom, minha gente? Então, a gente encerra aqui, tá? A nossa primeira parte, digamos assim. E na semana que vem eu continuo para vocês falando sobre esse assunto e também sobre a história da Pocahontas, tá bom? Beijo bem grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.